Graça e paz. Os irmãos têm noção de quanto tempo nós já estamos estudando o Evangelho de Marcos? Quantas mensagens já foram? Não? A gente começa e a gente acaba se perdendo, né? Às vezes eu vou olhar. Então, hoje nós estamos na 16ª mensagem e chegamos apenas ao segundo capítulo, a metade do segundo capítulo. E a gente tem aprendido que Jesus, ele realmente é Deus encarnado, ele tem todo o poder, ele pode fazer tudo aquilo que nós necessitamos, mas a gente tem visto que ao mesmo tempo que ele tem demonstrado a sua glória, ao mesmo tempo que ele tem se demonstrado divino, as perseguições estão começando a ficar mais acirradas contra ele. No capítulo 1 foi onde ele se mostrou e ele estava sendo exaltado pela multidão. Mas agora, no capítulo 2, ele está começando a sentir a perseguição, ele está sendo intimidado por alguns que se dizem os sábios, os entendidos da época. E a gente percebe que, quando ele estava diante do paralítico, a oposição foi apenas interna. Os fariseus começaram a pensar, quem é ele para perdoar pecado? Mas foi apenas uma racionalização. Já na cura mais adiante a gente estudou quando ele curou o leproso, e depois a gente viu quando ele chamou Levi, né, Mateus, a perseguição aumentou, mas ainda ela estava um pouquinho velada, porque não foram direto a Jesus, mas foram aos discípulos dele perguntar por que é que ele estava comendo com pecadores. E hoje nós vamos ver que agora já está chegando diretamente a ele a oposição. Então a oposição já está começando a se formar diante do Senhor Jesus. E a gente, só para relembrar, a semana passada nós vimos Marcos 2, 13 a 17, e o tema era: a religiosidade busca méritos diante de Deus, enquanto que o Evangelho concede graça aos que não possuem mérito algum. A gente viu a diferença entre uma religiosidade e o Evangelho. O religioso, ele quer fazer algo para merecer a salvação. E ele não consegue entender a graça que há no Evangelho de Jesus chegar e escolher Levi, né? Mateus, o publicano, o pecador. Qual mérito ele teve? Nenhum. E a gente viu a respeito de algumas doutrinas da graça a semana passada. E hoje nós vamos prosseguir um pouco mais. E nós vamos ler Marcos 2, 18 a 22. Marcos 2, 18 a 22. Vamos nos pôr de pé? A palavra de Deus diz assim, Marcos 2, 18 até 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas dias virão quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Oremos. Pai, abençoa-nos aqui esta noite com a Tua palavra, colocando os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas crenças em ordem, a fim de que nós possamos estar em conformidade com o Teu santo Evangelho
E ajuda-nos a abandonarmos toda e qualquer crença, toda e qualquer tradição que entra em choque com a Tua palavra, para que nós possamos ficar única e exclusivamente com o Teu puro Evangelho, que já é suficiente para as nossas almas. Em nome de Jesus, abençoa-nos agora, Pai. Amém. Podemos assentar. Então, a perseguição começou, a oposição começou apenas no coração das pessoas. Depois as pessoas começaram a perguntar para os discípulos de Jesus por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. E agora a oposição já está chegando abertamente a Jesus. E a gente vê aqui que o texto está dizendo que os discípulos de João, né, João Batista, e os dos fariseus, eles estavam jejuando. E algumas pessoas vieram até Jesus. Agora a oposição já está diretamente nele. Parece assim, os grandes mestres, João Batista, os fariseus, ele ensina os seus discípulos a jejuarem. E você, por que não está ensinando? Por que os seus discípulos não estão jejuando? E aí então Jesus responde: como podem jejuar enquanto o noivo, os convidados da festa, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que este noivo será tirado, aí então deverão jejuar. E aí ele usa duas ilustrações muito claras a respeito de que o Evangelho não é uma continuidade do judaísmo, ele não pode ser uma continuidade de nenhuma outra religião. O Evangelho, as boas novas de Jesus, é algo totalmente novo e totalmente suficiente para preencher toda e qualquer necessidade humana. Nós não precisamos de nada além do Evangelho para que a nossa alma seja plenamente satisfeita em Deus. Então ele diz assim a respeito de algo que acho que todas as pessoas ali entendiam. Por exemplo, se você pegar uma roupa que tem um rasgo, e aí você vai lá comprar um tecido novo para remendar e colocar um remendo aqui. E esse tecido novo, a palavra está dizendo, é um tecido que é sem lavar. As mulheres aí que sabem, o que acontece quando você pega uma roupa e lava? Ela encolhe. Então você tem um rombo, aí você põe lá o remendo, e a hora que ele encolhe, ele acaba rasgando ainda mais a roupa. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta. Uma roupa velha, ela já está toda encolhida, ela não vai mais sair daquilo ali. Mas um tecido novo ainda, ele sofre um ajuste. E também ele fala a respeito dos vinhos. Os vinhos naquela época, eles eram armazenados em odres, eram umas bolsas de couro. E quando eles faziam essas bolsas de couro, eles colocavam o vinho novo numa bolsa de couro nova. O que acontecia? Esse vinho fermentava, criava gases e dilatava a bolsa. Mas como a bolsa era nova, o couro ainda tinha uma capacidade para dilatar. E quando ela dilatava, ela não rompia, porque era um couro ainda maleável. Mas se fizesse ao contrário, colocasse um vinho novo dentro de um odre, né, uma bolsa de couro já velha, o que ia acontecer? Ia fechar, o vinho ia fermentar, ia expandir e ia estourar a bolsa e ia derramar o vinho. Ia perder tanto a bolsa quanto o vinho. Por isso Jesus fala, vinho novo se põe em odres novos. E isso ele está querendo dizer a respeito da doutrina que ele trouxe, do ensinamento que ele estava trazendo, era diferente de tudo aquilo que eles tinham visto. Por causa disso, porque Jesus quebrava os paradigmas, ele fazia coisa que os religiosos não faziam. O que acontecia? As pessoas ficavam alarmadas. Por que Jesus está quebrando a lei de Deus? Quando, na verdade, ele não estava quebrando a lei de Deus, ele estava quebrando a tradição inventada pelos homens. Não foi Deus que deu alguns das leis que os fariseus seguiam, mas foram os próprios fariseus que haviam inventado. E dessa forma estavam causando problema para Jesus. Ok? Hoje nós vamos pensar, o Evangelho liberta pessoas presas ao tradicionalismo.
O Evangelho liberta pessoas presas ao tradicionalismo. A questão é, tradição, o que é tradição? Tradição é uma coisa boa? É uma coisa boa. Por exemplo, tradição é a manutenção de princípios e conceitos que correspondem essencialmente à fé cristã e que foram preservadas ao longo da história. Por exemplo, uma tradição do povo cristão é, uma tradição boa, a nossa regra de fé é o quê? A Bíblia. A Bíblia é uma tradição boa que foi guardada ao longo dos tempos? Sim. Devemos seguir a Bíblia? Devemos. Nós não vamos ser chamados de tradicionalistas por usarmos a Bíblia? Não, é uma coisa boa. Ainda que nos chamem, é algo legítimo. A fé cristã se baseia onde? Nas Escrituras. E devemos, então, guardar a tradição de lermos e estudarmos as Escrituras. Então, a tradição é algo bom. É a manutenção de princípios e conceitos que corresponde essencialmente à fé cristã. Agora, podemos ter tradições que não têm nada a ver com a fé cristã. E quando isso passa a ser tratado como algo que deve ser observado por todos, aí já começa a causar problemas. Então, quando é algo essencial, por exemplo, a fé cristã tem um conceito de que só Jesus salva. Devemos manter essa tradição? Sim, a Bíblia diz isso. Mas se começarmos a falar que além de Jesus, nós precisamos ser batizados, é correto? Claro que não. Para ser salvo, você não precisa. Você só pode ser batizado se for salvo. Então, às vezes a gente confunde tradição com tradicionalismo. E a diferença entre tradição e tradicionalismo, esse senhor aqui, ele era um pastor luterano, Jaroslav Pelikan, ele disse o seguinte: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Quem que nos deixou esse legado de que nós devemos estudar as Escrituras e basear nossa fé nas Escrituras? Não foram os antigos? E é algo bom, e deve ser mantido, porque é a fé viva daqueles que já morreram, mas é algo bom. Agora, tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Por exemplo, graças a Deus, a nossa igreja ela já é mais madura, já é mais consciente. Por exemplo, lembra a época que era um sacrilégio entrar de bermuda dentro do templo? Vocês viveram essa época ou não? Entrar no templo de bermuda... Mas a grande questão, sim, Deus está habitando aonde? Aonde? No nosso coração. Quando você põe uma bermuda, ele sai? Em casa, você vive de calça comprida? O que você faz na sua casa, você tem que necessariamente poder fazer aqui. Porque se tem algo que você faz na sua casa que você não pode fazer aqui, então você está pecando. Porque tudo que você faz na sua casa, você também tem que poder fazer aqui, porque é o mesmo Deus que está lá na sua casa e está aqui. Aí que está a dificuldade. Nós começamos a criar situações, conceitos e leis que não condizem com as Escrituras. E aí a gente acaba achando que quem não faz aquilo que eu penso ser o correto, está pecando. Por exemplo, no texto que a gente leu, as pessoas que foram até Jesus não achavam que eles estavam pecando? Que Jesus e os seus discípulos estavam pecando porque eles não estavam jejuando? Mas quando a gente olha para a lei, para o Pentateuco, nós vamos ver que tem um único dia que a lei pedia que houvesse jejum. Qual era esse dia? O dia da expiação, onde todo o povo deveria jejuar, colocar sacos de cinza, confessar os seus pecados, lamentar a sua maldade e assim serem perdoados por Deus. Nesse dia, sim, o povo deveria jejuar. Mas os judeus, os escribas, os fariseus, eles começaram a criar um monte de regrinha e um monte de situação para
dessa forma poder serem vistos pelo povo, que eles eram piedosos, e dessa forma ganhar ponto com Deus. Então, um judeu mais restrito, o que ele fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana. A lei não pedia isso. Eles jejuavam segunda e quinta, mas o jejum deles era das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas à noite comia um porco, se pudesse. Então a grande questão é sim, Jesus, ele tratou sobre o jejum, ele não é contra o jejum. Jesus mesmo jejuou 40 dias. E ele ensina lá a respeito do jejum, que quando você estiver jejuando, você faz o quê? Limpa o seu rosto, né? Penteia bem o cabelo, se mostra apresentável diante das pessoas, para quê? Para que as pessoas não saibam que você está jejuando. Mas os fariseus e os seus discípulos, quando eles jejuavam, eles bagunçavam todo o cabelo, deixavam a roupa toda assim, andavam assim, ai, hoje eu estou com uma fome, hoje eu estou jejuando. Então, que era para todo mundo ver que eles eram piedosos, que eles estavam jejuando. E Jesus disse assim, que essa piedade não tem valor algum, era apenas para as pessoas verem, não era algo feito do coração. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões a respeito de tradição e tradicionalismo, porque pode ser que algo comece bem. Por exemplo, João Batista, ele foi elogiado pela vida que ele teve, e aqui nós temos os discípulos deles, que já abandonaram, talvez, o caminho que João Batista tinha ensinado. Provavelmente, João Batista, nesse tempo, já estava ou preso, ou já estava morto, e a gente sabe que João Batista ele teve uma vida um pouco diferente, um pouco estranho. Ele vivia no deserto, se vestia de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele se absteve da carne, ele se absteve de muitos prazeres para poder, então, buscar mais a face de Deus e ter mais comunhão com Deus. E esse era o estilo de vida dele. E talvez os discípulos de João pegaram essa prática e agora que eles estão sem o seu mestre, parece que eles estão meio que confusos, porque os discípulos de João estão sendo comparados aos discípulos dos fariseus. Para você ver que é possível uma prática piedosa ser degenerada com o passar do tempo. Algo que começou bom, mas que com o passar do tempo perde o seu sentido. Portanto, quando a gente olha para o texto, nós temos que tomar cuidado, porque o texto está nos mostrando que a tradição engessa a devoção de uma pessoa, a ponto de um discípulo de João Batista estar sendo colocado em pé de igualdade com um discípulo dos fariseus. João Batista foi o homem que Jesus disse que não havia um semelhante a ele nascido de mulher. Ele era o maior de todos. Mas os fariseus, todos sabemos que Jesus chamava-os de hipócritas, sepulcros caiados. O que é isso? Belos por fora, mas por dentro cheio de ossos podres. Então, com o passar do tempo, infelizmente, o povo que observava os discípulos de João e observava os discípulos dos fariseus estavam achando que eles eram semelhantes. Mas não. Eles não eram semelhantes. Mas a grande dificuldade é que uma tradição engessa a devoção de uma pessoa. Muitas vezes nós ficamos limitados. Sabe aquela história que não pode bater palma? Então o seu espírito, a música está pedindo, o ritmo está pedindo, mas você não pode bater palma porque nós somos uma igreja tradicionalíssima. E não tradicional. Porque tradicional é que mantém os princípios da palavra de Deus. Agora, os Salmos diz para aplaudam ao Senhor, aclamem ao Senhor. Você consegue aclamar alguém, aplaudir alguém sem bater palma? Vocês conseguem? A Bíblia fala para bater palma. É lógico que às vezes há exageros. Mas eu creio que a nossa igreja, e eu louvo por isso, que é uma igreja equilibrada. Tem corinhos, tem cânticos que nós batemos palmas
E tem cânticos que não pede palmas e nós não batemos. Não que daqui da frente se pede, eu estou dizendo, tem cânticos que naturalmente nos levam a bater palma. E eu já disse para vocês, eu não sou contra palmas. Infelizmente, eu sou descoordenado. Se eu bater palma, eu não canto. Se eu cantar, eu não bato palma. Eu gostaria de fazer os dois, mas eu não consigo. Mas a gente tem que entender que palmas têm o seu lugar no culto, com ordem e com decência. Mas a gente vê que a tradição pode engessar a devoção da pessoa. Aí a música está lá, o baixo está lá, a bateria está lá, e seus braços louquinhos para bater, mas se você bater palma, o irmão do lado vai olhar para você e vai falar, nós não batemos palma, nós somos batistas. Então, o tradicionalismo acaba engessando, e a pessoa ela não pode expressar o seu louvor a Deus por causa da tradição. E a tradição pode ser uma cilada até mesmo para a alma de um cristão piedoso. Você pode estar sinceramente crendo que as coisas que você faz são coisas que agradam a Deus. Mas você nunca parou para observar se realmente as Escrituras dizem que aquilo que você crê ser o correto e a única forma correta, realmente é o que as Escrituras dizem. Porque a gente tem que entender, tem o certo, tem o errado e tem o diferente. E o diferente não propriamente é errado. Pode ser apenas uma forma diferente da sua de fazer a mesma coisa, mas que não seja errado. Pode sim ter o diferente e também errado, mas não necessariamente é errado porque não é a minha forma. Por exemplo, nós sabemos que, graças a Deus, essa já está passando, mas tinha a guerra. Nós só cantamos cantor cristão. Agora esse HCC quer tirar o cantor cristão, porque a minha Bíblia é inspirada desde Gênesis até o hino 600 e não sei quanto lá do cantor cristão. Porque antes as Bíblias vinham com cantor cristão, né? Agora a questão é sim, quem fez os hinos do cantor cristão? Foram homens, e pode parar, a inspiração acabou ali em Apocalipse. Acabou em Apocalipse. Os hinos do cantor cristão são maravilhosos, são belos, são estudados, tem pura teologia, mas tem alguns que também têm erros teológicos, como nós já fizemos um estudo aqui e vimos. Então eles não são inspirados. Alguns cânticos antigos que a gente sempre exaltou, como aquele o rei está voltando, lembra que eu falei sobre ele? O rei está voltando, o trabalho já parou, não sei quem lá do mercado, não tem mais ninguém. E aí diz assim, esse texto, essa música só estaria certa se todo mundo tivesse sido arrebatado. E a gente sabe que nem todos serão arrebatados. Mas a gente fala, o rei está voltando, o barulho no mercado já parou, tudo. Então, quer dizer, o mundo parou. Não, o mundo não vai parar. Vai haver o arrebatamento e o mundo vai continuar. Vai continuar. Então, não é porque é um hino antigo que está certo. E não é também porque é um hino novo que é errado. Temos muitos hinos novos maravilhosos. Temos muitas porcarias também. Mas não é porque é atual que é horrível e porque é antigo que é bom. Não, nós temos que ter sabedoria para selecionar segundo aquilo que as Escrituras dizem. E aqui a gente pode ver que os discípulos de João Batista, talvez agora eles estivessem envolvidos numa prática que nem sabiam por que faziam, mas estavam ali jejuando igual os discípulos dos fariseus. E Jesus está sendo cobrado por causa dessa prática que os fariseus e os discípulos de João faziam, mas ele não fazia. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma tradição pode ser uma cilada até mesmo para a alma de um cristão piedoso. Nós estamos aqui no culto louvando a Deus e tudo correndo de maneira espetacular e de repente o irmão solta glória a Deus,
você já começa a olhar para ele e já nem mais canta, não sabe mais. E a hora que você voltou para a mensagem, você já não sabe mais nem o que o pastor está falando. Por quê? Porque é uma cilada para você. A Igreja Batista não fala glória a Deus. O que é a glória a Deus? Você está exaltando Deus por algo que Ele é ou por algo que Ele fez. E Ele é digno disso. Pelo contrário, lembra Herodes que morreu, não porque deu glória a Deus, mas ao contrário, porque não deu glória a Deus. Só que também com sabedoria. Porque eu posso falar assim, porque o diabo está tendo vantagem, e o irmão gritar glória a Deus. Isso também não é, porque eu já vi isso acontecendo. Porque o glória a Deus, ele sai do contexto, começa a se falar glória a Deus para tudo. Então, glória a Deus é quando Deus está sendo exaltado e você quer concordar e falar glória a Deus, Deus seja louvado. Mas não quando falar qualquer coisa e você sempre ficar, porque aí perde o sentido. Perde o sentido falar glória a Deus para qualquer coisa. Então devemos tomar cuidado. Outra coisa que o texto nos ensina é a seguinte: uma tradição pode ser observada até mesmo por aqueles que não são convertidos. Eu creio que os discípulos de João Batista, eles eram fiéis e eles foram muito bem discipulados por João. E João apontou para Jesus: olhe o Cordeiro de Deus. Mas agora os discípulos dos fariseus, eles eram contra, eles sempre questionaram, eles sempre foram contra Jesus. Eles rejeitaram Jesus como o autor da vida e da salvação. Mas uma tradição pode ser observada por pessoas que não têm nada com Deus. Interessante, o texto, o 18 começa, os discípulos de João e os dos fariseus. Eu creio que os discípulos de João eram pessoas piedosas e sinceras. E os discípulos dos fariseus, como os próprios fariseus, eram hipócritas. Mas os dois grupos observavam a mesma tradição. Então devemos tomar cuidado. Não é porque você está fazendo algo que todos fazem, isso significa que você está bem com Deus. Não. Expressão externa de religiosidade nem sempre condiz com aquilo que vai em nosso coração. É possível estar levantando a mão, é possível estar dando glória a Deus, e Deus fala lá em Isaías, acho que 29, 13, ele diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é possível cantar, louvar, pregar, dar glória a Deus, só para que vocês vejam a minha religiosidade. Mas Deus sabe que o meu coração está longe dele. Então devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Uma tradição pode ser observada por pessoas que nem convertidas são. E o pior, olha, uma tradição pode tornar-se o padrão para os que observam. Não foi isso que aconteceu? Alguns homens chegaram até Jesus e perguntaram: e aí? Seus discípulos não jejuam, não? Por quê? Porque eles viam os discípulos de João e dos fariseus jejuando, então essa é a norma. A norma é: religioso tem que jejuar. Discípulos de qualquer mestre, tem que jejuar. Então, se não jejua, então não é um bom mestre. E aí que é o problema. Quando nós generalizamos que tudo que um faz, o outro tem que fazer. Gente, nós só temos que fazer aquilo que a Bíblia pede que façamos. Os costumes e as tradições que foram criadas pelos homens, algumas são boas e outras é perca de tempo, é atraso de vida. Então devemos tomar cuidado sobre as coisas que nós criamos e se devemos ou não observar. Por exemplo, tem escola bíblica na Bíblia? Escola bíblica dominical? Hã? Tem ou não? Não. Mas é uma coisa boa? É uma coisa boa. Interessante que as coisas boas os crentes não copiam, né? não brigam. Não, gente, nós temos que ir na escola bíblica. Nós precisamos. Você não vai na escola bíblica? Ai, que pecador. Isso o pessoal não fala. Mas se entra de bermuda na igreja, entrou de bermuda.
Cortou o cabelo bem curtinho. Ai, Jezabel. Entendeu? Coisas que a Bíblia apoiam e que são boas, a gente não luta por elas. Mas às vezes a gente briga, e aí que está a questão. O tradicionalista, não o tradicional, o tradicionalista, ele briga pelo pelo no ovo. Ele procura um pelinho no ovo. Ele briga pelas pequenas coisas, divide a igreja por uma coisinha muito pequena. E essas coisinhas muito pequenas, para eles, são mais importantes do que a igreja e do que qualquer outra coisa. Então, quando a tradição começa a se tornar mais importante que as pessoas, já se tornou um tradicionalismo, porque Jesus veio para as pessoas, para salvar pessoas, para derramar graça e bênção sobre as pessoas. Jesus não veio por causa de uma instituição ou por causa de uma denominação. Jesus veio por causa das pessoas. E quando a instituição, a denominação começa a atrapalhar a chegada e a permanência das pessoas, já deteriorou. Já não serve mais. Já não serve mais. Jesus veio por causa das pessoas. A gente tem que entender que quando a gente começa a observar as coisas, elas passam a ser um padrão. Lembra a história da esposa que cortava a ponta do lagarto? E aí o que acontecia? O marido ficava assim, por que você corta? Sempre que você vai cozinhar o lagarto, por que você não põe ele inteirinho e depois você fatia? Não, eu aprendi assim com a minha mãe. Aí tudo bem. Um dia, almoço na casa da sogra, fala, sogra, por que você corta a ponta do lagarto para colocar na panela? Ah, isso é uma receita da vovó. Então, eu aprendi com a minha mamãe e eu sempre faço igualzinho para ficar muito gostoso. Mas e ele assim, mas a bisavó ainda estava viva. E um dia, 90 anos dela, e vai a família inteira na casa dela. E chega lá, o que o rapaz vai fazer? Bisa, por que você corta a ponta do lagarto para colocar na panela? Não, meu filho, isso eu não faço mais não. Mas como não? A sua filha faz, a sua neta faz. Não, eu fazia naquela época que as panelas eram pequenas, não cabia inteiro, então eu cortava para colocar lá. Agora as panelas são grandes, então não preciso mais cortar. Entendeu o que é a tradição e o tradicionalismo? O tradicionalismo faz algo e não sabe por quê, mas faz. Porque viu os outros fazendo, então ele faz. Mas aí, porque ele faz, ele acha que todo mundo tem que fazer, mas ele não sabe por quê. Entendeu a dificuldade? Portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a observar as coisas, a gente não vai para as Escrituras, como os bereanos. Então, tudo que a gente vê, a gente tem que ir para as Escrituras, como os bereanos, para entender se aquilo que está sendo feito é ou não a vontade de Deus. Aquilo que está sendo pedido para nós, se é ou não a vontade de Deus. Quantas coisas a gente faz por tradição? E eu me lembro que quando eu me converti com 22 anos, então eu servi como coroinha, eu fiz primeira comunhão, crisma, fiz tudo que a igreja pedia. Mas uma das coisas que eu fazia, e a igreja era bem no rumo da casa da minha mãe. Toda vez que eu ia para a escola, eu passava, ia e voltava em frente à casa da minha mãe. Mas sempre que eu passava, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer assim. Gente, eu já estava convertido, e quando eu passava lá na frente da igreja, o que eu fazia? Passava de carro, automaticamente eu fazia assim. Aí eu falava, ó. Só que assim, por que se faz isso? Porque acredita-se que você está se protegendo e vai receber uma bênção especial, você vai estar protegido. Mas a grande questão, quando você entende que toda boa dádiva e toda bênção vem direto dos Pai das luzes, você entende que você não precisa fazer nada para estar protegido, porque a sua vida já está segura nas mãos de Jesus.
E isso foi libertador. Lembra que eu falei para vocês que tinha um homem que me disse assim, que eu não podia ficar com as pernas cruzadas, porque as pernas cruzadas impediam os bons fluidos. Não podia ficar com o braço cruzado, porque impedia os bons fluidos. Então eu estava assistindo lá o jogo do meu time estava perdendo, aí eu lembrava, porque eu estou com as pernas cruzadas, então eu tenho que descruzar para o meu time ganhar. Aí ele tomava mais 2, 3 gols. Aí eu ficava assim, cruza ou descruzo, cruza ou descruzo. E isso judia da gente. Mas o Evangelho vem para nos libertar dessas coisas. O Evangelho vem para nos dar plena liberdade em Cristo. Outro ponto que a gente observa nesse texto, que é o ponto 2, o ponto 2 diz assim, o Evangelho veio trazer harmonia entre ocasiões e práticas. Aqui, os discípulos achavam, as pessoas chegaram para Jesus e falaram, por que os seus discípulos não estão jejuando? E Jesus disse assim, bom, naquela época o casamento tinha um grupo especial de convidados que eram muito próximos aos noivos. Só que a gente tem que entender que a festa lá durava 7 dias. Não era igual a gente que casa 6 horas, 8 horas comeu e vai embora. Não. Imagina você ficar aguentando o pessoal 7 dias ali, você louco para sumir com a sua noiva, mas tem que ficar ali com os convidados 7 dias. Era assim. E durante esses 7 dias, era festa, era alegria. E Jesus está explicando assim, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? E Jesus está fazendo aí uma alusão à igreja e ele, o noivo e a noiva. Enquanto Jesus estava com eles, por que eles deveriam se entristecer se Jesus é a celebração da vida? Se Jesus é a vida própria, o Criador da vida junto com eles, por que eles deveriam estar tristes? E ele disse assim, não, dias virão em que o noivo será tirado. Aí sim eles deverão jejuar. E ele estava dizendo a respeito de que ele seria entregue, morreria. Naquele dia, então, eles teriam que ter tristeza. Mas enquanto Jesus estava com eles, para que tristeza? E é isso que o Evangelho veio fazer. Veio pegar a ocasião certa junto com as práticas corretas. Por exemplo, a gente estava falando esses dias a respeito do trabalho que está sendo feito aqui, a limpeza para selar e que a gente não tenha goteiras aqui. Então, o pessoal que vem aqui entra tudo de shorts e de bermuda aqui. E eu não vejo problema algum, nós estamos trabalhando, todo mundo suando, todo mundo fazendo algo. Não tem problema algum. Embora alguns possam achar, mas o que o Evangelho veio fazer é isso, ocasião e práticas no lugar correto. Nós não podemos misturar as estações. Na hora de alegria, mas segunda-feira é a hora de jejum, então eu tenho que ficar triste. Mas nasceu meu filho na segunda, mas eu tenho que ficar triste, porque segunda-feira é dia do jejum. E Jesus veio quebrar isso, falou, gente, tem ocasião para chorar, tem ocasião para se rir. Eclesiastes já falava isso, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então a gente tem que entender a ocasião e também entender as práticas. Por exemplo, chegar num velório contando piada, porque é quarta-feira. É quarta-feira, jejum é segunda e quinta. Na quarta-feira tem que estar feliz. Então eu vou no velório e começo a contar piada e dar risada. Jesus ele veio mostrar, tem práticas e ocasiões que devem se encaixar. Deve haver harmonia entre o que nós cremos e o que nós praticamos diante das circunstâncias. Nós não podemos fazer coisas apenas por causa de regras. Então, foi estabelecido que na segunda-feira tem que ser assim, na quarta desse jeito. O crente, para ir na igreja, ele tem que ir de que forma? De terno e gravata. Infelizmente, uma igreja que eu participei, se eu pregasse sem gravata, tinha irmãozinhos sentados lá que achavam que a minha mensagem não tinha valor, né? Porque estava sem gravata. E um dia eu estou de férias lá, e aí me chamaram para pregar. Pode pregar hoje à noite? A gente queria ouvir você. Poder pode, mas eu só tenho jeans. Não tem problema.
Aí à noite eu fui de jeans e eu tive que explicar, meus irmãos, a mensagem será a mesma. Se eu tivesse de terno e de jeans, a mensagem é a mesma. Porque a mensagem vem do interior, não vem do exterior. Mas eu tive que explicar por quê? Porque tem irmãozinho que é capaz de não escutar a mensagem porque eu não estava de terno e gravata. Só que assim, da onde vem o terno? Da onde? Vem dos Estados Unidos, é uma roupa que eles usam lá, o clima favorece. Aí os pastores americanos vieram, desembarcaram aqui no Brasil, pregando de terno e gravata, então o brasileiro acha que crente tem que usar terno e gravata. Mas vocês sabem da teoria que eu tenho, porque que eu não gosto de usar e eu gosto de andar igual vocês. Por quê? Porque se realmente o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, não sei quem, tivesse que ser diferente, ter uma roupa resplandecente, Judas não precisava ter beijado Jesus. Vocês sabem por que Judas beijou Jesus? Porque ele era igual. Os guardas tinham que prender, mas quem é Jesus? Ele se vestia igual, ele não tinha uma roupa resplandecente. Ele não tinha um terno e uma gravata e falava, aquele que está de terno e gravata, vai lá e prende ele, que é Jesus. Não, ele se vestia como qualquer outro. Tanto é que Judas teve que ir lá e dar um beijo nele para mostrar, aquele que eu beijar é Jesus. Porque se ele fosse diferente, é só falar, a pessoa que se veste de tal forma. Mas ele não se vestia, ele se vestia igual a todo mundo. Por isso que a gente tem que entender ocasiões e práticas. Ocasiões e práticas. O Evangelho veio harmonizar, para que você não fique contando piada na hora que tem gente lá no hospital morrendo, mas que você também não fique chorando na hora que for uma festa. Tem ocasião para tudo. E isso que o Evangelho veio fazer, e Jesus está aqui mostrando exatamente, o jejum ele tem que ser algo espontâneo. Deve ser um ato de coração, desejoso de se conhecer mais profundamente a Deus e sua vontade, e não uma obrigação legalista. O jejum deve ser feito por alguém que entende que precisa desenvolver o domínio próprio, quer ser o dono, o senhor da comida, e não ser o escravo da comida. Então a pessoa começa a praticar o jejum como uma atividade espiritual que vai levá-la a crescer como pessoa e crescer no seu relacionamento com Deus. Mas partiu de dentro dela. Ela entendeu que o jejum seria bom para ela. Não foi porque o pastor mandou, não foi porque a igreja decidiu que a semana que vem nós vamos fazer jejum e todos nós vamos jejuar. Não. Podemos incentivar, irmãos, vamos fazer jejum? Podemos. Mas não obrigar, se você não fizer jejum a semana que vem, você vai ser desligado, ou você é um crente de segunda categoria. Não, jejum é algo que deve partir do coração. Não deve ser imposto para ninguém, mas deve ser aceito de bom grado e deve ser feito com alegria. Com alegria. Quando a pessoa entende que aquilo vai ser bom para ela e para o relacionamento dela com Deus. E o jejum não precisa ser apenas de comida. Talvez tenha algo que está tomando demais o seu coração. E para você demonstrar que você domina a situação e não a situação domina você, abstenha-se um pouquinho dessa situação. Mantenha-se um pouco distante. Para provar que você precisa mais de Deus do que dessa coisa. Para isso serve o jejum. E não para demonstrar para as outras pessoas que você é uma pessoa espiritual, porque você jejua quinta e sexta, segunda e quinta, assim como os fariseus, e infelizmente parece que os discípulos de João Batista estavam seguindo a mesma linha. E por fim, a gente entende no verso 21 e 22 que o Evangelho não veio para consertar as nossas práticas, mas substituí-las. A grande dificuldade da nossa época é que nós somos sincretistas. O quê? A gente quer unir tudo. Nós somos difíceis de abrir mão das coisas antigas, das coisas velhas. A gente quer manter as coisas antigas e adquirir coisas novas. E Jesus já falou claramente, não se põe remendo novo em roupa velha. Ou seja, o Evangelho é algo novo. E ele traz uma novidade de vida.
A grande dificuldade é que eu e você queremos manter o nosso estilo de vida antigo e ainda assim abraçar as bênçãos do Evangelho. Eu quero as coisas boas do Evangelho e manter as coisas boas do mundo que me agradam. Então, eu não quero abrir mão e ser uma nova criatura. Eu quero ser uma criatura arrumadinha, bonitinha, sabe? Passar um... Mas Jesus, ele quer trazer uma novidade de vida. Ele quer transformar o nosso ser, para que a gente abandone o velho eu e viva agora em novidade de vida. E quando ele diz, vinho novo se põe em odres novos, ele está dizendo, ó, tudo aquilo que você aprendeu que não está no Evangelho, desconsidera. E fique apenas com o Evangelho. Se você pegar o Evangelho e tentar misturar com a sua velha religião, nenhum vai prestar, nem a velha religião e nem o Evangelho, porque ele vai se estragar. E hoje o que está acontecendo é isso. Pessoas estão pregando o precioso Evangelho do Senhor Jesus e estão misturando com as antigas religiões e oferecendo para o povo, porque o coração do povo está sedento por isso. Nós somos difíceis de abrir mão e estão criando uma religião sincretista. Então, tem certas igrejas, se você assistir na televisão, você olha ali e você fala, isso é um centro de Umbanda ou é uma igreja? Essas práticas começaram na macumba e agora estão dentro da igreja. Ficar atravessando o Vale de Sal lá para deixar aquilo lá, isso aí começou no paganismo. Imagina vocês chegando aqui, eu com um saco de sal jogando tudo aqui, e agora a filinha, pode vir a fila aí e pode começar a passar. Vai aí, você vai deixar tudo, vai descarregar tudo aqui em cima do sal. Gente, o sangue de Jesus não foi suficiente? Aquilo que Jesus fez por nós precisa de algo mais? E é isso que esse povo está querendo de Jesus. Ó Jesus, você está aí com um ensino novo, mas você tem que obedecer o que os fariseus faziam, o que os discípulos de João faziam. Eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Ao invés de obedecer Jesus, eles queriam ensinar Jesus. Eles queriam mostrar como é que Jesus tinha que agradar a Deus. Mas, infelizmente, às vezes nós estamos deixando os ensinos de Jesus e pegando fogo estranho e trazendo para dentro de casa. E Jesus está falando, não, se você quiser misturar o meu evangelho com a sua religião, os dois vão se perder. O meu evangelho não vai ter valor algum para você se você misturar e diluir ele com qualquer outra coisa. Ou você fica com o meu evangelho e entende que eu preciso de uma casa nova, né, de um odre novo para colocar o meu evangelho. Então você tem que ser uma nova criatura. Ou o evangelho não vai adiantar para você. Ele é muito claro no verso 22, né? Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Você quer o evangelho, você quer a salvação, você quer as bênçãos, mas você quer viver a vidinha de pecado da mesma forma. Você não quer abrir mão dos seus prazeres. E Jesus está falando, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se você quer receber o evangelho, você precisa ser uma nova criatura. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar as coisas da velha vida. Porque ele diz, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Se você quer o evangelho, você precisa ser uma nova criatura, por meio da fé em Jesus. Sem isso, o evangelho não terá valor na sua vida. E talvez seja por isso que muitos de nós não somos transformados, porque nós queremos apenas adaptar o evangelho no nosso estilo de vida. Nós não queremos que a nossa vida se adapte ao evangelho. É o contrário. É nós que precisamos do evangelho, não é o evangelho que precisa de nós. Logo, é eu que tenho que
com a graça de Deus, ser transformado para me adequar ao Evangelho. E quando eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, na maneira que eu quero, na hora que eu quero, para o meu bel prazer, e na hora da dificuldade correr atrás do Salvador do Evangelho, esse Salvador não vai ter valor algum. Ou você quer o pacote todo, o Evangelho não tem acessórios. Ou você pega o pacote inteiro, você não tem a opção de escolher os acessórios. Bom, eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero a prosperidade. Bom, não. A ira de Deus eu não quero. Não. Arrependimento, não. Jesus já morreu pelos meus pecados mesmo, né? Então eu posso continuar pecando. Então eu não posso escolher o que eu quero do Evangelho. Ou eu tenho o Evangelho completo, na sua integridade, ou eu não tenho nada. E é isso que Jesus está tentando ensinar. Vocês não entenderam nada. O que eu estou propondo para vocês é algo novo, boas novas. Tudo que vocês estão fazendo aí, vocês que criaram. O que vocês precisam é aquilo que eu tenho para vocês, que realmente vem do céu, e não o que vocês estão criando como um aparato para se chegar a Deus. O Evangelho já é a própria entrada para se chegar a Deus. Não precisa de nenhum aparato, não precisa de amuleto, não precisa de mais nada. Nós só precisamos daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Por isso que é perigo a gente começar com uma boa tradição, mas sem entendimento. Porque com o passar do tempo, as próximas gerações pegarão essa tradição e transformarão ela num tradicionalismo cego. Você tem que jejuar. Os discípulos dos fariseus jejuam. Imagina falando para o autor da vida, o Criador dos céus e da terra, querendo ensinar ele como ele deve fazer, ao invés de chegarem para ouvir dele. E nós podemos fazer o mesmo com o tradicionalismo. Contrariar as Escrituras e querermos ensinar as outras pessoas que às vezes estarão certas, nós vamos querer desviá-las do caminho para seguir uma tradição cega. E devemos tomar cuidado, porque assim, às vezes são coisas boas. As músicas do cantor cristão são excelentes. Mas às vezes eu vejo assim, pessoas que quando cantam o cantor cristão, aí vem o corinho, a pessoa pula. Aí eu falo, interessante, o culto é para quem? É para Deus. Mas ela acha que é para ela, porque quando estão cantando o hino do cantor cristão, ela não canta, porque ela não gosta. Quem está prestando culto não tem que gostar. Só tem que prestar um culto agradável, porque o culto é para Deus, não é para ela. E ao contrário, quando está cantando um cântico mais agitado, a pessoa não canta. Por quê? Porque eu só canto cantor cristão. Gente, o culto não é para nós. Todos nós aqui estamos prestando um culto ao único que é digno de recebê-lo, que é Jesus. Ele sim pode falar gostei ou não gostei, dependendo do estado do nosso coração. Lembra que surgiu na internet um tempo atrás uma irmãzinha lá da igreja de Curitiba, acho que da primeira de Curitiba, cantando Quão Grande é Meu Deus? Ela é uma pessoa que tem deficiência, eu acho que ela tem, não sei se ela tinha esclerose, eu sei que ela não podia cantar direito. E ela tinha muita dificuldade para pronunciar as palavras. E quando ela disse para a pessoa que era o líder dela, que queria louvar a Deus, o líder estava dando testemunho antes dela cantar, disse assim, quando ela falou que queria louvar a Deus, eu disse assim, mas que jeito, você não tem condições, você tem algumas limitações. Mas ela falou, não, o Deus a quem eu vou louvar me entende. E ele falou, foi um tapa na minha cara, porque às vezes a gente acha que o louvor é de quem canta bonitinho, quem é bonitinho, quem é...
mas o louvor vem do coração. E a igreja chorou ao ver ela com toda a dificuldade cantando quão grande é meu Deus. Na cadeira de roda, alguém ainda segurando o microfone para que ela pudesse cantar quão grande era o Deus dela. Imagina uma pessoa que tinha fisicamente, através das suas limitações, todos os motivos da vida para se revoltar contra Deus. E ela louvou, cantando quão grande era o Deus dela. E ela não louvou porque Deus havia curado ela e abençoado ela. Não, ela louvou porque ela entendeu quem Deus era. E quando eu e você entendemos quem Deus é, que Ele é digno de ser adorado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, nós vamos cantar corinhos, cânticos, HCC, cantor cristão, não importa, porque não é para nós, é para Ele. E que Deus nos abençoe para que a gente pense de maneira correta a respeito do culto que nós prestamos a Ele. Portanto, nós devemos entender, é perca de tempo fazer algo externamente, quando internamente o coração não está envolvido com aquilo que está sendo realizado. Por exemplo, chega começo do ano, a gente distribui agenda de oração, distribui leitura bíblica, mas como está todo mundo pegando, eu também vou pegar. Aí eu chego em casa, coloco lá, mas nunca mais eu sei onde está aquela agenda e nem sei onde que está a minha leitura bíblica. Mas todo mundo pegou. Deus não está vendo o que todo mundo está fazendo, Deus está vendo o que o seu coração está fazendo. Então, devemos tomar cuidado com isso. O jejum é uma boa disciplina espiritual, quando feito para desenvolver domínio próprio, ou mesmo abster-se do mundo para ouvir a Deus. Entenda, Jesus ele não era contra o jejum, ele jejuou. E ele ensinou sobre jejum em Mateus 6. A grande dificuldade, quando o jejum se torna uma obrigação e você faz porque você é obrigado, ou faz para mostrar para todo mundo que você fez jejum. Isso não vale nada. A tradição é boa enquanto transmite princípios eternos, mas prejudicial quando luta por conceitos humanos. Tipo, pastor tem que vestir terno, o crente tem que vir na igreja de terno. Saia e cabelo comprido. Se a mulher não andar de saia e cabelo comprido, é Jezabel. A versão da Bíblia é só a Almeida Revista e Corrigida. A atualizada, a NVI. Gente, esses dias eu fiquei muito chateado que eu fui numa grande publicadora aí de Bíblia do país e eu entrei lá e ela tinha algumas versões. Eu olhei lá e o cidadão que vendia me perguntou, qual é a versão que você usa? Eu falei, a NVI. Irmão, você usa a NVI? Eu falei, mas qual o problema? O NVI é o diabo que está fazendo, irmão, você não sabe? Tem satanistas que estão envolvidos na publicação. Eu falei, glória a Deus, o diabo está publicando a Bíblia agora. Que bom, hein? Que bom. Eu virei as costas e não fui mais falar com ele. Gente, você está vendendo algo, mas você tem que falar bem do seu produto, não denegrir o produto do outro. E denegrir Bíblia. Eu conheço alguns dos homens que traduziram, são um dos homens mais piedosos da nossa nação, que ajudou a traduzir a NVI, e o cara falar que é do diabo, por causa de uma guerra comercial. O diabo é que, na verdade, a NVI estava passando as pernas na versão dele, que é uma versão arcaica. E a NVI era muito mais fácil de se entender. Então agora ele combate dizendo que é do diabo. Para, gente. Versões são versões. O ideal é que você tenha todas elas. 4, 5, 6. E quando você estiver estudando, leia todas. Para compreender melhor o sentido do texto. Cantor cristão ou corinho? Óleo, sal, água. E aí começa, né? Então, o evangelho não veio para consertar suas práticas, mas para substituí-las pela vontade de Deus. Meu irmão, se você quer manter a sua velha vida e também receber as bênçãos do Evangelho, Jesus já falou, não vai dar certo, vai estragar os dois, vai estragar o Evangelho e a sua velha vida. E eu sempre lembro assim, a pessoa mais mal aventurada na face da terra
é o crente que não se santifica. Porque assim, ó, o ímpio, ele está lá no mundo bebendo, está na farra e ele está curtindo o mundo. Então ele está, entre aspas, feliz com o mundo dele. O crente que está louvando a Deus, está lendo a Bíblia, está orando, está se consagrando, também está satisfeito e está feliz com Deus. Mas o picareta, que está na igreja, mas está com o pé no mundo, esse é o mais miserável. Por quê? Porque ele vai lá no barzinho tomar cerveja com seus amigos, ele está bebendo, mas ele está assim, ó. Já pensou se o pastor passa aqui e me vê? E se os irmãos me veem? Ai. Então, ele está lá, ele quer curtir, mas ele não curte. Por quê? Porque ele está preocupado. Mas ele vem aqui na igreja, mas ele também não fica assim, o pessoal está me esperando lá fora. Então, ele não curte o culto, ele não louva a Deus, ele não desfruta a Deus, mas lá no mundo ele também não desfruta do mundo mais em paz. Porque o cara que se converteu realmente, ou ele se santifica para ser feliz, ou ele vai ser a pessoa mais miserável da face da terra. Então, se você se converteu, santifique, e você vai sentir e perceber e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, caso contrário, você não vai encontrar felicidade nem na igreja e nem no mundo. Você vai ficar um extraterrestre. As coisas do mundo não te pertencem mais, você não consegue curti-las mais. E a igreja não te satisfaz porque você está um peixe fora do aquário. Então, busque a Deus, coloque sua vida à disposição dele. Ele tem algo novo, ele tem uma novidade de vida. Ele quer transformar o seu ser, ele quer realmente fazer com que você desfrute as bênçãos celestiais já aqui na terra. Você já pode começar a desfrutar da paz, não em sua plenitude, mas já pode começar a desfrutar das bênçãos celestiais aqui, caminhando com Jesus. O Evangelho é a porta de entrada para essas bênçãos na sua vida. Creia nisso, abra a mão da sua velha vida, entregue-se de corpo e alma a Jesus, e Ele vai conduzir você à felicidade.